Boa noite, Isis. Diego. Fala, Fernando. Boa noite, João. Opa. Amigo Sidney, boa noite. Boa noite, Fernando. Tudo bom? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Rapaz, Mais tranquila que água no poço, que nem diz os gaúchos, né? isso. Melhor só se pudesse sair, né? Mas tá. É, verdade, verdade. Continuamos com essa saga trancada em casa aqui, né? Mas a gente fica trancado em casa estudando. Exatamente. A gente aproveita para adiantar algumas coisas aí, né? É, exatamente. Lembrando que a gente está trabalhando de forma home office, né? Os Isso. processos não param. Essa não para. E tem os gigantes lá que. Os filhos gigantes lá que ainda tem lá perante a segunda, né? Não estão É, contigo, mas estão verdade. com a doutora Placidina lá. A gente tem uns processos meio grandes, com Isso. vários filhotes. É os filhotes. Tá tudo Boa noite, tranquilo. Márcio. Estou dando boa noite para o pessoal que está entrando aí. Esperar mais um pouco o pessoal entrar aí também, para a gente poder Boa noite, começar. Amar. Já entrou Isis, pessoal do CBPJur. É, sempre presente. Boa noite, Infelizmente, nós Rodrigo. estamos concorrendo com uma live do Renato Brasileiro, né? Meio desleal, né? Mas a gente chega lá, né? É desleal com ele. Ah, dois contra um, né? Somos dois contra um. Verdade, verdade. Brincadeiras à parte, Renato Brasileiro é show de bola. Muito, muito, muito. É, muito bom. Então, Boa noite, nós. Gilberto. Tudo bom? Isso. Walter, João. João hoje colocou Não. umas duas questões lá tormentosas. E depois eu te passo. Foi, deu O uma João danada. gosta de comentar. É, doutor Uzielma, Weiner. Vai. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar o nosso bate-papo. O pessoal vai entrando, a gente vai conversando. Então, a gente, ó, boa noite para todo mundo que já está ali, quem está chegando, quem já acompanha nossas várias lives que a gente está fazendo. A gente tem um público cativo, eu estava conversando com o Fernando. A gente já tem uma arquibancada virtual aí do pessoal que está sempre assistindo a gente. Lembrando que a gente está fazendo essas lives pelo CBPJur, até porque, assim, eu sou coordenador do curso de pós-graduação em Direito Militar pelo CBPJur, tanto presencial quanto o online. E a gente está fazendo essas lives até para o pessoal ir conhecendo os professores, né? Para sabendo, ver como é que são os nossos professores, que dão aula tanto no presencial quanto no online. O online já está rolando, quem quiser se inscrever, entra lá, fala com a Márcia, fala com o Braulio, se inscreve. O presencial vai depender aí, quando Deus quiser e permitir aí, o coronavírus também nos ajudar, né? A gente vai começar. E a live de hoje é uma live muito especial. Eu estou aqui com o meu amigo, o competente promotor, que fugiu da minha auditoria, doutor Fernando Teles. Fernando, seja bem-vindo. Suas considerações iniciais aí. Obrigado, Sidney. É uma satisfação enorme estar aqui contigo, né? A gente ombreou lá muitos processos, eventualmente até fase de inquéritos cautelares e uma ou outra. A gente ombreou muitos feitos lá, sempre audiências que foram para mim um grande aprendizado. E a gente sempre fala que é maravilhoso poder contar com um juiz equilibrado, um juiz competente e também contar com uma defensoria pública da União, como nós temos lá trabalhando conosco, né? É Também verdade. muito combativa, mas sempre muito ética e muito competente. Me dá muito trabalho, né? Então, Que bom. Assim que é bom, né? mas a gente aprende muito, né, Sidney? Aprende muito. Exatamente. O bom, assim, você estar sempre com o espírito aberto para discussão, Isso, né? Porque ninguém nasce sabendo, a gente aprende um pouco cada dia, e cada audiência é um aprendizado. E cada exatamente. audiência é uma coisa diferente, é uma vida diferente que a gente está tratando ali, né? Tem que sempre lembrar disso Claro, também, né? A claro. live de hoje, a gente é para gente falar sobre o sistema acusatório e o processo penal militar. Na verdade, é o sistema acusatório no processo penal militar, né?
A gente vê como é que é tratado o sistema acusatório no processo penal militar. Já adentrando no assunto, o Brasil adotou desde a Constituição de 88, já vinha adotando um pouco antes, mas com a Constituição de 88 isso ficou bem mais claro, né? O sistema acusatório misto. O que quer dizer o sistema acusatório misto no processo penal? Que a gente tem uma fase inicial, que é uma fase investigativa, inquisitória, né? Tem uma peça informativa. Nessa fase, que a participação da defesa é apenas fiscalizatória, nós produzimos os elementos de convicção, que são encaminhados para o Ministério Público formar opinião acerca do delito, né? A sua opinião de delito. Depois do recebimento da denúncia, nós temos uma fase processual, agora sim, acusatória pura, com a participação da defesa agora de forma contraditória, e é onde a gente produz, daí sim, provas essas que podem embasar um decreto condenatório, então, ao final do processo. Em resumo, esse é o sistema acusatório misto. Fernando, concorda comigo? Quer acrescentar mais alguma coisa? Concordo plenamente, porque até eu estou me valendo aqui estou com a cola aqui da nossa querida Constituição Federal, né? E o 129, inciso 1º, ele é muito esclarecedor, né? Quando ele fala que compete, né? Incumbe ao Ministério Público, né? Como função institucional, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, o dispositivo que é tido como, vamos dizer assim, o que significa, né? Lógico, entre outros, né? Além da separação dos poderes, além de toda uma questão ontológica do processo penal hoje em dia. Depois a gente vai falar do terceiro A do CPP, né? Depois dessa mini reforma que teve aí. Então, tudo isso aponta, esse 129, inciso 1º, ele é indicativo de um sistema acusatório, né? E aí vem essa separação muito importante e esse papel muito importante do juiz como um maestro das garantias ali, um tutor, vamos dizer assim, dos direitos fundamentais ali do indiciado, do investigado, enfim, né? Então, nessa fase pré-processual, o juiz, de fato, a ideia é que ele interfira o menos possível só realmente nas questões que exigem a reserva de jurisdição, né? E, aliás, eu sempre louvei a tua posição em relação a isso lá nos nossos ex-processos, né? Nos meus ex-processos lá na segunda, e é uma grande verdade. Porque logo que o primeiro despacho que você dava quando chegava o inquérito policial militar abrindo vista ao Ministério Público, é deixar claro ali a sua posição no sistema acusatório, né? Que só me devolvo os autos aqui para arquivamento, para denúncia ou para uma medida de reserva de jurisdição, ou, se fosse o caso, uma declinatória, né, de competência e tal coisa. Mas só nesses casos. Exatamente. Na verdade, assim, a gente precisa, até para situar o pessoal, a gente precisa primeiro falar que o Código de Processo Penal Militar ele é datado de 1969. E, assim, muito anterior à Constituição de 88, que trouxe de vez o sistema acusatório misto para o processo penal brasileiro. Por essa razão, o CPPM ele tem vários artigos que não são condizentes com o sistema acusatório. E por essa razão, que essas previsões, assim, a gente precisa fazer essa filtragem constitucional, até falei com a Mariana ontem sobre isso, a gente precisa filtrar constitucionalmente vários artigos para saber se efetivamente eles são condizentes com o sistema acusatório ou não. E justamente na fase do inquérito, me parece que a gente tem alguns problemas já, né? Porque o CPPM ele traz vários. Ele traz uma espécie de controle por parte do judiciário da atividade do Ministério Público. E aí eu já vejo o primeiro problema. A função do Ministério Público é uma função independente, uma função investigativa e tem que ser exercida na sua plenitude. O Poder Judiciário, o que ele tem de melhor, me parece que a melhor característica do Poder Judiciário são duas, uma em decorrência da outra. Primeiro é a inércia dele, né? Ele tem que ser provocado. E segundo, e como consequência da inércia, é a imparcialidade.
sim, Então, toda vez que o Poder Judiciário participa da investigação, ou se intromete na investigação, ou controla a atividade investigativa por parte do Ministério Público, me parece que um pouco da imparcialidade vai ficando pelo caminho. E, sim. assim, a grande legitimidade do Poder Judiciário é exatamente essa, né? O E, ser imparcial, o ser indiferente àquilo que está sendo trazido, para que ele também não fique ali, não tenda para um lado, né? E nesse ponto, Fernando, que eu quero já até adentrar na questão da Constituição de 88, o uhum, papel que o Ministério Público ganhou com a Constituição de 88. Fala sim. um pouquinho aí, porque ampliou, né? É, eu sempre gosto de citar aqui o próprio. Eu falo que a Constituição ela é uma grande tutora desses enunciados normativos e também é a nossa orientadora, porque, como o próprio ministro Barroso sempre falou em suas obras, os princípios, né, de forma distinta das regras, eles constituem mandados de otimização ou programas a serem cumpridos pelos órgãos estatais, né? E Roberto Alex gosta disso, né? isso, eu gosto desse negócio. Então, princípios, né? Eles como são ponderáveis no caso concreto, em algumas situações o Ministério Público ele tem uma atuação maior, em outras situações ele tem uma atuação mais limitada, mas ele tem a grande função, vamos dizer assim, né, de defensora da ordem jurídica, né, lato sensu, defensora dos interesses da sociedade, né? E aí a própria Constituição no 127 versa, né, que incumbe a defesa da ordem jurídica, regime democrático, interesses sociais e individuais indisponíveis. Entre eles, nós temos direitos fundamentais associados, quais sejam a tutela do núcleo essencial ali do conceito de segurança, né, da sociedade como um todo, a tutela do patrimônio, né? Então, disso aí tem várias vertentes, né, para o legislador, inclusive, né, de mandados de criminalização. Então, por isso é que existe um crime de furto, por isso que existe um crime de roubo, etc. Enfim, então, tutela da segurança, segurança em geral das pessoas, da vida, da saúde, e aqui todos aqueles bens tutelados. E o Ministério Público, como promotor privativo da ação penal pública, ele tem essa função que não deixa de ser um corolário da defesa da ordem jurídica e dos direitos sociais individuais indisponíveis, né? Quis o legislador que a regra geral fosse ter uma ação penal pública incondicionada, porque é um direito social individual, em tese, indisponível. Em alguns casos, né, existe a permissão legal para o particular promover a ação penal, mas é uma coisa muito residual, né? Então, esse papel dual do Ministério Público como defensor da ordem jurídica e como também incumbido de promover privativamente a ação penal pública, né? O titular da ação penal, esse caráter dual, eu entendo que a doutrina também, em geral, corrobora isso, é uma parte. Sim, o Ministério Público, ele, na ação penal, ele é uma parte, né, como não poderia deixar de ser, né? Como ele é um tutor, ele promove a ação penal, não tem como ele promover a ação penal e julgar, óbvio. Então, ele vai dirigir sempre aquela ação penal, aquela pretensão ao judiciário. E essa é segundo as normas previstas na Constituição e nas leis. Mas esse papel dual concede ao MP um caráter, uma natureza de uma parte, vamos dizer assim, especial. Né? Não, com todo respeito, eu falo sempre, eu tenho um absoluto respeito, você testemunha disso, um absoluto respeito tanto à defensoria quanto à advocacia privada. Né? Mas esse papel dual do Ministério Público, ele tem uma importância visceral para o processo penal. Né? A gente depois vai abordar ali, mais adiante, está no nosso roteirinho aqui, da gente abordar depois a questão
da fidelização ou não do pedido absolutório, dessas A coisas. gente vai, na sequência, a gente vai tratar sobre isso daí. Mas e eu acho que isso é que me levou ao MP, Sidney, porque a querer o MP. Tem pessoas que têm vamos dizer, uma vocação para ser juiz, né? Para serem juízes, magistrados, é o teu caso. Eu não te vejo como órgão acusador, como promotor, como procurador, enfim. Você tem uma natureza em si, uma natureza judicante em si, né? Tem pessoas que têm uma vocação percussiente, investigativa, prospectiva, que é o meu caso, né? Eu tenho assim uma inquietude, né, em relação a descobrir, a prospectar fatos. Isso é típico de parte, né? Especialmente parte no caso do MP, né? Então, esse papel eu acho muito bonito, esse papel dual. Eu acho muito interessante, eu acho muito bonito. E aí vem sempre aquela pergunta assim, o MP tem que ser imparcial, né? É difícil você ter uma parte, porque do próprio latim... Não dá para ser imparcial, parte, né? É parte, então não tem como você... Né? Então, realmente o que leva, às vezes, o MP a opinar pela absolvição, ou às vezes até ajuizar impetrar um HC em prol do acusado, etc. Fernando, deixa eu só te interromper para a gente não adentrar na próxima, só para eu falar um pouquinho dessa questão. Eu queria colocar até uma coisa assim que eu acho interessante a respeito da Constituição de 88, que eu tenho uma posição que é um pouco diferenciada em relação ao Ministério Público, e eu gostaria até de conversar com o pessoal que está aqui nos assistindo. Na verdade, a Constituição de 88, ela não só tirou o Ministério Público do Poder Executivo, que ele fazia parte antes como era, ele se tornou independente. E aí eu vou além, muito além de vários doutrinadores. Eu entendo que com a Constituição de 88 e com a importância, inclusive com essa dualidade que você fala, o Ministério Público ele passou a ser uma quarta função estatal, porque ele tem independência funcional. É como se o Brasil hoje tivesse um poder acusatório, um poder judiciário, um poder legislativo, um poder executivo e um poder acusatório, que fica entre o legislativo e o poder judiciário, que é responsável pela investigação dos crimes e pelo pedido condenatório dentro de um processo penal. Me parece que a lógica é mais por aí. Um poder controlador, exatamente, etc. Exatamente. Ele tem aquele lado fiscalizatório, né, em defesa da sociedade, como custos legis, né, em defesa da lei, e tem também o papel de fazer o pedido condenatório, fazer as investigações no caso de crime e fazer o pedido condenatório no processo penal. Aí esse lado aí já do dominus litis, do dono da ação penal, né? Então me parece que o Ministério Público ganhou toda essa importância e em função dessa alteração de posição até topográfica do Ministério Público é que muitos dos artigos do CPPM precisam ser revisitados. Isso. E é isso que eu acho que a gente... Vamos começar a falar um pouquinho de cada um deles para dar tempo de conversar sobre vários. Começar, então, vamos lá. Instauração de inquérito policial militar. Vamos começar já lá do começo. Como é que começa? Quem que pode instaurar inquérito policial militar? A autoridade militar, de acordo lá com aquelas regras lá do início do CPPM, e aí você me pega só do artigo, mas eu não me lembro se é o 7º, se é o 11º. É o 10, é o 10. Artigo 10. Então, lá do 10, a gente sempre fala que a gente já passou isso, o Ataliba fala sempre que isso não nos pertence mais, né? Decorar artigo, né? É verdade. É verdade, mas então, lá no 10, então tem as autoridades, o rol de autoridades, então, os comandantes de OM, etc. Enfim, as autoridades militares com esse poder-dever, né? E o Ministério Público como órgão controlador da Polícia Judiciária, no caso, Polícia Judiciária Militar, quem pode requisitar a instauração do inquérito. Para mim, é só. E para mim também. É por isso que eu quero discutir exatamente isso. Porque, para mim, existem duas situações em que é vinculativo a instauração do inquérito policial militar. Assim que a autoridade militar, o comandante, fica sabendo que ocorreu um crime militar na sua área de atuação,
ou ele recebe essa ordem de um comandante superior, para quem instaure o inquérito policial militar. Neste caso, então, ele não tem discricionalidade, é obrigado a instaurar. E quando o Ministério Público faz a requisição pela instauração do inquérito policial militar, já que os elementos de convicção depois vão ser endereçados para ele. Só são essas duas situações que são vinculativas. As outras não, né? Você me permite só fazer um adendo aqui, que é interessante nessa era pós-lei de abuso de autoridade. No meu entender, não cabe, por exemplo, à autoridade militar dizer, olha, eu não vou cumprir a requisição do MPM porque eu acho que é fato atípico. Né? E aí eu não cumpro ordem manifestamente criminosa, porque hoje é crime pela lei de abuso de autoridade. Porém, não, é uma inferência que não compete a ele, até porque o próprio crime, os crimes da lei de abuso de autoridade exigem um especial fim de agir. Né? Que ele, como autoridade militar, não tem como saber se aquele especial fim de agir está presente, porque ele é controlado e não ele me controla. Né? Exatamente. Então, ele tem que cumprir, é como você falou, ele tem que... É uma requisição. Se eu agir em forma abusiva, eu vou responder como promotor, vou responder pelo abuso de autoridade, mas e não vai pegar nada para ele. Ele está cumprindo ali, né, dentro do que preceitua a Constituição, ele está cumprindo ali o que incumbe a ele. Né? E daí eu quero falar contigo, Fernando, justamente aquela parte que diz decisão do Superior Tribunal Militar para instaurar. Deixar um abraço aqui para o Coimbra, que acabou de entrar. Coimbra. Abraço, prazer tê-lo aqui. Vamos lá, Fernando. Decisão do Superior Tribunal Militar. Na verdade, a decisão não instaura IPM e não é uma determinação direta para a autoridade militar, né? Eu entendo que ela tem que passar pelo crivo do Ministério Público. Sim. Acompanha meu raciocínio? Acompanha o relator, claro, com certeza. Você recebe no caso você, é que eu falo, você ou o ministro ou o próprio presidente da nossa corte recebe por cognição direta ali um documento e tal coisa. O que ele tem que ver? Né? Ação penal, seria uma ação penal originária? Seria um inquérito originário? Né? Tudo bem, eu vou dar vista ao PGJN. Né? Não, é da primeira instância? Eu mando lá por livre distribuição para alguém, e aí, por exemplo, cai para o doutor Sidney. O doutor Sidney abre vista ao MP. Isso. Concorda comigo? Concordo. E o MP que vai fazer a requisição para a autoridade militar, se entender que é o caso, de instauração do inquérito policial militar. Ainda tem essa discricionalidade ainda aí. Exato. Envolvida mesmo. Eu também entendo. Até porque, se a gente parar para olhar lá, o artigo 10, a linha D, ele faz a remissão ao artigo 25. Que é o 25 é justamente se surgirem novas provas a respeito de um fato que já foi arquivado. Né? Então, me parece que tem que ser ou na ação penal originária, no caso do STM, ou o juiz, em primeiro grau, no caso da ação penal aqui na primeira instância. Né? Lembrando para o pessoal aqui, até para quem está fazendo o concurso, que no CPPM não tem a requisição de instauração de inquérito pela autoridade judiciária. Isso. Não tem essa previsão. Isso é diferente do CPP, falei P demais. CPP comum. Né? Então, exatamente. Confere. Esse é o primeiro ponto da instauração. E vamos lá. Continuando, já que falamos, o inquérito foi instaurado. E a atuação do Ministério Público nessa fase do inquérito? Como é que fica o controle do Poder Judiciário? Então, Sidney, o controle, né, é aquilo que nós conversamos. Dentro do sistema acusatório misto, incumbe ali à autoridade judiciária, no âmbito pré-processual, na fase pré-processual, o controle ali, a tutela dos direitos fundamentais ali do investigado, do indiciado, né, e um eventual confronto no caso concreto, uma ponderação no caso concreto com aquilo que você sabe que eu gosto de usar, que é a vedação à proteção deficiente da sociedade, eventualmente alguma cautelar que seja necessária, pode ser necessário, pode ser preciso que o juiz faça essa ponderação sempre no caso concreto. E aí sempre eu falo isso. Essa ponderação ela tem que ser feita sempre no caso concreto, porque
em abstrato, todos os princípios constitucionais têm a mesma estatura. Né? Então, aí vem aquela história toda, o controle do prazo. Né? O juiz tem que ser o pai do Ministério Público, o Ministério Público tem que ficar, pai, me dá mais prazo aí, pai, como falam os nossos queridos baianos. Né? Então, não faz sentido. Então, é lógico, existe. O Ministério Público tem a autonomia e independência funcional, tem a liberdade dele para atuar. Né? É lógico que esse é uma liberdade que não é absoluta. Eventualmente, se o membro ficar um ano com o inquérito sem fazer nenhuma diligência, alguma coisa assim, lógico que o juiz ali, até em apreço à razoável duração do processo, que eu não sei o que você entende, eu entendo que isso também se espraia para a fase pré-processual. Né? Até certo ponto, eu posso usar isso numa fase pré-processual. Olha, razoável duração do processo. Então, por que o MP? Né? Então, abre vista manda para o PJM para verificar, ou então representa a corregedoria, alguma coisa nesse sentido. Né? Me parece que o Mas... caminho é por aí. Oi? Me parece que o caminho é assim, porque o juiz ele não é um órgão correcional do Ministério Público. O Poder Judiciário não correciona o Ministério Público, não fiscaliza a atividade do Ministério Público. O Ministério Público tem o seu órgão correcional, se o membro do Ministério Público não está fazendo aquilo que deveria fazer na fase de inquérito, ele tem os mecanismos administrativos de controle. O juiz ele deve ficar o mais apartado possível da fase investigativa. E atuar lá só quando tiver uma quebra de garantia constitucional. Ou receber o pedido final no MP. Parece que é sempre esse o caminho. Sim, e aí a questão do prazo, né? na nossa querida JMU, a maior parte dos juízes agora, acho que já estão abrindo o prazo, vamos dizer, como é feito pela Justiça Federal com a MPF, um prazo em cima do outro, conforme a necessidade ali, então não há qualquer problema em relação a isso. Né? Mariana faz assim, o doutor Marcolino também, você faz assim. Então, é uma forma que dá muita tranquilidade para trabalhar, para o MP não ter que ficar a cada 15 dias. Prazo. Né? Então, hoje, com a complexidade de alguns inquéritos, isso é muito necessário. Né? Talvez as pessoas não tenham essa ideia, mas o número de servidores que nós temos no MP é muito pequeno. Então, isso acontece com o Porto, comigo, com outros colegas aqui do Rio de Janeiro, por exemplo. A gente tem que fazer muita coisa, não tem muita ajuda, não tem minutinho de analista, não tem nada, é muita coisa. Então, isso aí, logicamente, exige uma dilação um pouquinho maior e, às vezes, em alguns feitos. Mas vamos prosseguindo lá. Parte técnica, né? Essa parte é muito interessante, né? Essa parte da autonomia do Ministério Público na investigação, para mim, é extremamente importante, interessante e necessário. Necessário para a sociedade, né? A proteção da sociedade, né? Até porque o Ministério Público é destinatário dos elementos de convicção. Então, eu nunca compreendi muito bem como que o juiz poderia fiscalizar a questão do prazo, e em algumas situações, até antigamente, o juiz ainda tinha aquela questão se ele deferiria ou não a diligência formulada pelo Ministério Público. Me parece que aí foi longe, até demais, né? Como é que o Ministério Público vai fazer uma análise da diligência pedida pelo Ministério Público que não seja uma quebra de garantia constitucional, que é bem que fique bem claro isso. Como é que ele pode dizer que, se aquilo é necessário ou não, se o elemento de convicção não é endereçado para ele? Claro. Aí que me parece que é ilógico. É muito complicado, né? Assim, essa é uma mudança de cultura que ela deve se espraiar também para as autoridades militares, né? Porque hoje, às vezes acontece uma coisa, eu acho até engraçado, né? Porque a autoridade militar recebe uma requisição de diligência, né? E aí termina um prazo, a gente sempre dá um prazo ali, 10, 20 dias e tudo, termina o prazo, querem a prorrogação, aí eles perguntam para o juiz se pode prorrogar o prazo, né? Aí você tem um trabalho em dobro, você tem que mandar para a gente, para o MP, se manifestar contra aquilo, né? Eu não tenho esse trabalho. Pois é. Eu já não tenho, que eu acho que não é minha atribuição fazer isso. Exato. Então,
no Ministério Público, que é o senhor da necessidade ali, do prazo necessário para o cumprimento das diligências que serão endereçadas a ele no final. Então, Sim, sim. o controle tem que ser dele. Mas continuando nessa ideia de judiciário e Ministério Público, a gente precisa falar um pouco do princípio da obrigatoriedade, né? Sim. O princípio da obrigatoriedade aqui, ele tem dois nuances diferentes. Um na fase ainda inquisitorial e outro na fase processual. A fase processual até vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. Na fase inquisitorial, é aquele princípio de obrigatoriedade no final do inquérito, né? Como no pedido de arquivamento. Isso? Sim, exato. Então, assim, nós temos aqui a questão do arquivamento, que é um momento em que, caso, né, aquela história, o juiz pode discordar. Eu acho que em casos teratológicos, né, em que o membro do MP ele peça arquivamento em algo que ele nem sequer, que não houve nenhuma diligência, não houve nada, a gente veja de forma flagrante que tem alguma coisa ali, né? Aí pode-se usar ali o 397 e tudo, mas de um modo geral, né? Como é que o juiz vai, preservando a sua imparcialidade, preservando o sistema acusatório, como é que ele vai fazer uma análise se o MP ainda podia investigar mais naquele caso? Eu acho que ele podia pedir uma quebra disso, daquilo. Por que o cara... Por que ele não me pediu uma QSB, uma quebra de sigilo bancário? Eu teria dado na cabeça. Como? Não tem como, né? É surreal isso. Então, assim, de um modo geral, houve o pedido de arquivamento, o juiz ele vai aceitar, porque é quase que vinculativo isso, né? E o outro momento da ação da obrigatoriedade é ali, realmente, quando tem a justa causa, né? E aí vem um outro problema. O órgão do MP está enrolando para denunciar. Ele está dando, como se fala, dando barrigada, né? Empurrando com a barriga. Né? Aí eu falo sempre, né? A coisa, se for muito teratológico, é o mesmo caso lá. É correcional, é representação, manda para o procurador-geral, mas ele não tem como ele abrir vista, como eu já vi na Justiça Comum, um colega do Estado veio me falar assim, o juiz abriu vista para eu me manifestar sobre a prova tal, 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 tal. Acabou parcialidade. Inquérito. Entendeu? Aí vai o promotor, denuncia com base naquilo ali, a defesa vai meter um HC, pô. O juiz está conhecendo o elemento de convicção, está transformando já em prova na fase do inquérito já. Exatamente. Então, eu só fazer um parêntese aqui, acho que o doutor Gilberto ele perguntou se, nesse caso, a defesa não é prejudicada com todo esse acesso do MP. Porque ela também tem, né? É virtual. Então, assim, tá no EPROC. Eu posso diligenciar, eu posso peticionar e a defesa também a qualquer tempo. Concorda? Então, essa era dos autos físicos já foi embora, pelo menos na JTU. Tá? Então, está respondido. E sempre que a defesa me pede acesso na fase do inquérito, eu já determino que ela seja relacionada àquele inquérito e fica acompanhando tudo que está acontecendo ali. Tranquilo. Essa participação, essa parte fiscalizatória da defesa é tranquila. E tem que ser feita mesmo, tem que participar. Eu confesso que isso é polêmico, mas eu sou um pouco chato com essa história de investigação defensiva, Sidney. Eu não concordo com isso, porque o termo, né, a investigação Não, eu também não concordo com a investigação defensiva, não. A participação dela é fiscalizatória. Fiscalizatória. Então, eu acho que é completamente despiciando a ter colocado aquela resolução lá enfim, do Conselho da OAB, etc. Por quê? Aquilo que foi colocado na resolução nada mais é do que aquilo que o advogado já podia fazer. Entendeu? Então, ele pode diligenciar órgãos públicos. Se ele não conseguir acesso a órgãos públicos, ele vai lá, entra com habeas data, entra com mandado de segurança, entra com o que for, né? Às vezes o que for ali para conseguir aquela informação, né? Pede ao próprio juiz para dar uma ordem, para exarar uma decisão
determinando que aquele órgão público forneça o documento, enfim. Nada mais do que o que ele, como advogado, já poderia fazer, né? Então, essa história de investigação defensiva chegou às raias da loucura das pessoas quererem tentarem colocar na lei que o advogado tem poder de requisição, né? Isso é muito forte, porque, embora exerça ali, alguns dizem que exerça um munus público, etc., na verdade, ele atua no interesse de uma pessoa, né? Ou de várias. Ele não atua no interesse da sociedade. Para isso existe o MP, né? Mas vamos lá, não vamos desviar do foco lá. Vamos seguir nosso roteiro, meu amigo. Então vamos lá. Seguindo o roteiro, vamos falar de produção de prova, então. Vamos falar do artigo 3º-A do Sim, CPP. O artigo 3º-A do CPP foi muito interessante, que veio com essa reforma, com a lei anticrime aí, e ele veio com o seguinte, né? Criou o 3º-A lá no Código de Processo Penal Comum, dizendo literalmente: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Olha só que interessante. O CPP veio e explicou o que é o sistema acusatório que estava implícito na Constituição. Exatamente. É isso aí que ele fez. E não tem nenhum problema em aplicar esse entendimento com o Código de Processo Penal Militar. Aliás, já era o meu entendimento desde antes da lei anticrime já. Claro. A minha posição, como que todo mundo já sabe lá do silêncio eloquente, eu acho que isso não afeta. Não, tudo bem, silêncio eloquente, eu não posso usar nenhuma disposição processual lá da lei anticrime, etc. Isso não interfere na questão do sistema acusatório, porque ele tem matriz constitucional. Então não há problema nenhum. É aquilo que você está falando desde o início da live. Tem matriz constitucional, está lá no 129, inciso 1º, e outros dispositivos também. É espraiado pela Constituição inteira. Então, assim, não há problema nenhum em aplicação, e até porque, se a gente parar para analisar, ele é um artigo ele, na verdade, explicativo. Explicativo. Ele explica o que é o sistema acusatório. Claro. Tudo decorre desse entendimento, né? O processo penal comum agora e também o processo penal militar. E em relação ao processo penal militar, vamos falar de alguns pontos, então, que daí agora vamos gerar um pouco de polêmica aqui, até com meus outros colegas juízes. Prisão preventiva de ofício. Dá? Tá no CPP? Eu acho que não. Eu acho que é corolário Porque o que acontece, Sidney? Se você imaginar que para a decretação da prisão preventiva, eu tenho que ter a justa causa ali, é como se o juiz já estivesse ali e ele é obrigado a indicar quais são os elementos de convicção para ele poder decretar essa prisão. E aí ele vai dizer ali elementos de autoria e de materialidade ou prova da existência do crime, já meio que dá até uma dica para o MP. Fala assim, porra, olha aqui, ó. Se eu não sabia, passei a saber, né? Então, eu acho que isso sim, isso viola o sistema acusatório. É diferente da prisão preventiva durante o processo. Por quê? Para o recebimento da denúncia, já está claro que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, né? Então, o juiz ele já tem os pressupostos necessários na mão dele. Basta ele verificar se subsistem ali aqueles requisitos lá no nosso caso, do 255, né? Se tem ali aquelas hipóteses, se existe a subsunção fática, né? Aquelas hipóteses ali. Vou te dizer que a minha posição é que nem assim dá. Nem assim dá, né? Nem assim dá. A prisão preventiva para mim, é uma premissa do Ministério Público. Então, ele que é o senhor, ele que é do pedido acusatório, ele é que sabe a necessidade da prisão durante o processo em função do pedido acusatório que ele vai fazer ao final ou não. Continua sendo o Ministério Público. Acho que o juiz é vinculado ao pedido do Ministério Público, a ter um pedido do Ministério Público para poder decretar a prisão preventiva. Eu entendo que não dá para decretar de ofício, nem na fase inquérito e nem na fase... Eu vou até mais longe. Né? Mas digo assim, na fase inquérito chega a ser teratológico, né? Não, seria até processo, tudo bem, as provas já estão lá e tal coisa, mas
realmente, a sua posição é a posição mais restritiva nesse caso e ajuda mais o sistema acusatório, com certeza. Porque Né? depois do recebimento da denúncia, o sistema acusatório tem que ser puro. Puro. E o pessoal, inclusive, foi dito aí paridade de armas. Paridade de armas é só a partir do recebimento da denúncia. Isso. Porque paridade de armas é um princípio processual. Entendeu? Não existe. Mas, então, assim, a partir do recebimento da denúncia é que tem o contraditório, a defesa, etc. Né? Beleza, vamos seguir lá, meu amigo. Seguindo, vamos lá. Falamos da prisão preventiva, não dá para decretar de ofício. Testemunha do juízo. Outro ponto. O Código de Processo Penal Militar diz que o juiz pode ouvir outras testemunhas que não aquelas que foram arroladas pela parte. Já vou deixar minha posição. Eu acho que não dá. Fica difícil, viu? Fica difícil. E aí aquela história, né? Olha como é complicado isso, Sidney. Porque vai que tem uma testemunha do juízo. E assim, eu tentando entrar aqui na cabeça desse juiz hipotético do nosso exemplo aqui. Ele fala assim, caramba, eu quero ver se realmente confirma essa prova aqui, porque é o que eu preciso para condenar. E aí pronto, já era. Ele está produzindo prova ali. Né? Ele está produzindo prova para ele mesmo, mas ele está produzindo prova, não interessa. E sem qualquer iniciativa das partes. Aí o que acontece? Essa prova que vai ser produzida, essa testemunha que vai ser ouvida, prejudica a defesa. A defesa vai chiar. Aí se é o contrário, se ele falar, eu quero ver se eu quero ter certeza mesmo, então vou ouvir esse sujeito que foi referido pela outra testemunha. Aí prejudica vamos dizer assim, o mérito ali, a pretensão do MP. Né? A pretensão punitiva, vamos dizer, condenatória. Né? A pretensão do MP não é condenatória. A pretensão do MP é fazer a justiça ali. Pelo menos do MP, que é papel de MP. Mas, vamos dizer, o MP vai encher. Olha, mas essa testemunha aqui prejudicou... entendeu? Então, sempre vai desagradar um dos dois. É que, na verdade, assim, Fernando, olha só, e até a minha crítica que eu tenho em relação à parte final do artigo 3º-A, lá do Código de Processo Penal Comum agora, é que é vedada a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Na verdade, para mim, é vedada a atuação probatória de qualquer parte. Qualquer parte. Porque vamos raciocinar. Em relação ao órgão de acusação, primeiro, todo ser humano que produz uma prova tem a tendência de se apegar a ela. E aí a imparcialidade vai lá para o espaço sideral. Para o começo da história. Mas vamos lá. Vamos pensar, então. Vedado em relação ao órgão de acusação, todo mundo enxerga. Não, em relação ao MP, também acho que não pode. Mas e por que em relação à defesa? Porque se o juiz precisa fazer uma prova, ele acha que precisa fazer uma prova para ajudar a defesa, ele está em dúvida. Se está em dúvida, ele já tem que absolver, porque em dúvida é pro réu. Então, não adianta. Ou no meu lado mais MP de ver as coisas, ele tá vulnerando a sociedade, porque ele também na verdade, ele está criando um motivo, às vezes, para absolver, sendo que o panorama probatório até então é um panorama, pode ser um panorama condenatório. Né? Mas, enfim, eu também concordo contigo. E é aquela história, as partes é que têm que ter a diligência necessária para oferecer ao juízo, né, ter a iniciativa e a diligência necessária, a competência para oferecer ao juízo as provas necessárias para o julgamento do mérito. É que, na verdade, assim, eu sempre faço o paralelo, e daí, assim, até agora o pessoal que é advogado até vai gostar do que eu vou dizer. Na verdade, o Ministério Público tem uma liberdade investigatória maior, lá na fase de inquérito, e até o poder de requisição, de constituir todos os elementos de convicção que são endereçados a ele, porque no processo ele tem uma obrigação de comprovar tudo o que ele disse na denúncia. Exatamente. Na verdade, a obrigação do MP é provar que aquilo que ele relatou na denúncia efetivamente aconteceu, para que ele possa fazer o pedido condenatório no final, se for o caso. Então, a maior liberdade antes cria maior restrição depois. Exatamente. A defesa precisa só criar a dúvida. Esse argumento de que é 2 contra 1, porque ele tem autoridade policial contra o sujeito, de ter o MP contra o sujeito. Não, mas não se trata disso.
ele tem exatamente o que você falou, ele tem a maior liberdade na fase pré-processual, mas o ônus todo na fase processual é do MP. É do MP provar aquilo que ele alegou lá na denúncia. Então, aí a balança equilibra. Equilibra, exatamente. Como tem que ser equilibrado. Então, assim, só para quem está fazendo o concurso aqui, para ficar bem claro, hein, gente? Está fazendo concurso para o MPM, ou qualquer outro concurso assim, nessa área militar, todas essas previsões estão no Código de Processo Penal Militar. O juiz produzir prova testemunhal? Pode. Testemunha do juiz? Pode, está lá que pode. O juiz produzir prova para dirimir dúvida sobre ponto relevante? Está lá, artigo 296. É que o meu entendimento é que esses artigos ferem o sistema acusatório. Eu, como magistrado, entendo que eles não foram recepcionados pela Constituição de 88 e não faço uso desses artigos. O Fernando é próprio, trabalhou comigo. E tem uma outra questão agora, que também é muito interessante, que é o artigo 297, já na sequência, que diz como que deve ser feita a avaliação da prova. Então, para uma condenação. Todo mundo fala do sistema do livre convencimento motivado. Tá, é o livre convencimento, mas motivado pelo quê? O que o juiz pode utilizar como prova para ele poder condenar uma pessoa, editar um decreto condenatório. Vamos lá. Daí vamos ver se você concorda comigo aqui. Você vai concordar que você já sabe a minha posição. Para condenar, o juiz só pode usar prova que tenha sido judicializada. Crivo do contraditório, com apenas duas exceções. O documento que é produzido lá na fase de inquérito, porque eu digo sempre que a reprodução, né, é impossível. Porque o documento é o mesmo que vai ser utilizado na fase de inquérito e na fase posterior. E as perícias, porque elas são efetivamente instrutórias da ação penal. Por quê? Porque o perito ele usa técnicas forenses. Então, respeitou as técnicas forenses, respeitou os dispositivos legais, os procedimentos que têm que ser feitos, ele vai instruir o processo como um todo. Então, o que acontece? Documento na fase de inquérito e perícia produzida na fase de inquérito, elas se transformam em provas. Os outros elementos de convicção precisam ser judicializados pelo contraditório. Isso não quer dizer que não se possa fazer, por exemplo, uma complementação da perícia. Ou se a defesa demonstrar que a perícia teve alguma falha, aí sim se repetir a perícia e se fazer uma nova perícia. É isso? Concorda comigo? Plenamente. Em particular, Sidney, não sei se você já viu isso em alguma requisição de diligência, porque realmente, como você sempre realmente se mantém bem distante na fase de inquérito, talvez não tenha nem visto isso, mas em algumas diligências, né, sempre que eu requisito uma perícia, algumas vezes a organização militar, a autoridade de polícia judiciária militar esquece de fazer uma perícia. Então, quando tem, né, tem essa oportunidade, as necessidades de fazer uma perícia, eu sempre oriento para que os dois peritos, né, ou no caso o encarregado do inquérito, ele abra a possibilidade ao indiciado, se já houver indiciado, nitidamente o indiciado, para que ele, caso queira, acompanhe e ofereça quesitos. Isso não é reconhecer um contraditório, porque se você olhar a ADIM 4337, ela é bem clara quanto à inexistência de contraditório na fase pré-processual. Né? Mas lá da ministra Carmen Lúcia, a ADIM 4337. Mas é importante porque essa participação, né, do indiciado por intermédio da DPU ou do advogado privado, enfim, na perícia, praticamente torna aquela prova incontestável depois, seja para um lado ou para o outro. Né? É legítima, ela dá legitimidade, como você falou. Né? Por quê? Ora, se ela foi feita errado, então fosse impugnada, se tomasse as providências na ocasião. Né? Então, depois, aquela história. Pode até haver a contestação, a impugnação daquela prova, mas a força dessa impugnação é muito menor porque a defesa acompanhou. Então, legitima, né, a produção daquela prova, né, de contraditório diferido. Né? Tanto que quando me pedem no processo penal para que seja repetida a perícia,
que foi realizado na fase de inquérito, eu sempre devolvo a pergunta, eu devolvo para a defesa a pergunta: por que o que tem de errado na perícia anterior? Tem que me indicar qual foi a ilegalidade ou qual foi a formalidade que não foi respeitada naquela perícia anterior. Porque se ela respeitou todas as formalidades legais e seguiu todas as técnicas forenses conhecidas para você fazer aquele tipo de perícia, não tem por que repeti-la. Exatamente. Até porque os vestígios, eles vão sumindo com o tempo. Então, a perícia que se é feita agora é diferente da perícia que foi feita pouco tempo Total. depois do cometimento do crime. Total. Então, tem que ter essa questão lógica também, né? Na questão da perícia. Fernando, para a gente, vamos lá, que o tempo Vamos passa lá. rápido, né? Até para a gente Isso. poder finalizar a nossa live aqui, tem uma última questão que eu gosto sempre de falar, que é o Código de Processo Penal Militar adotou o chamado, na inquirição das testemunhas, o chamado sistema presidencialista. Ou seja, a inquirição das testemunhas é feita através do juiz. Então, as partes perguntam para o juiz e o juiz pergunta para as partes. Eu não adoto esse sistema e nunca adotei. Até eu gosto do sistema do Cross and Direct Examination, sistema americano, que as partes perguntam diretamente. Eu só vou interferir naquelas situações em que tiver repetindo a pergunta, ou tiver induzindo a resposta, ou tiver constrangendo a testemunha. Você já percebeu que você passa assim. Me parece que é uma nova maneira de se ver o sistema acusatório também, né? Sim. Porque a pergunta feita pelo juiz, normalmente, a resposta que ele dá para ser ditada é diferente do que era a pergunta. É um problema sério isso aí. Sim, basta o juiz, a forma dele perguntar, ele pode eventualmente até induzir a resposta para um lado ou para o outro. Né? Se a testemunha tiver alguma dúvida, não, mas o senhor viu isso aí, não viu? Né? Claro, o juiz está perguntando se eu vi dessa forma, porque, né, ele fala, não, vi. Né? Então, eu acho muito saudável a forma que, em particular, né, que você e a Mariana, né, nossa amiga, ela também faz. E é muito interessante isso. Já houve oportunidade em que, num caso lá, a defesa, ela começou a perguntar a opinião da testemunha. Não, mas o que o senhor acha? Aí, logicamente, ela interferiu. Então, nesses casos, que também estão previstos na lei, né? E aí, realmente, nesses casos, não há como o juiz ficar inerte nesse caso. Que aí ele, né? A testemunha não tem como fazer inferência ali, como fazer... responde ali de forma objetiva sobre o fato, sem fazer grandes digressões e etc. Mas eu concordo, eu acho que quem tem, né, a partir do momento em que o juiz faz perguntas, né, ele é a parte, de um lado ou de outro, não tem como. Né? E o nosso querido Gadamer já falava, né, que o juiz já tem ali o suficiente de influência de aspectos internos, intrínsecos, né? Opinião sobre um determinado assunto, influências, opiniões particulares sobre um determinado fato, enfim, o juiz nunca é 100% imparcial. Né? Eu concordo muito isso com ele, mas é importante manter esse 99,5% ou 99,9% de imparcialidade. O máximo de imparcialidade possível, né? Exatamente. E juiz é destinatário da prova, não é produtor dela. Né? Não é produtor de prova, exatamente. Então, me parece que esse é o caminho. Mas, novamente, lembrando, está previsto lá no Código de Processo Penal Militar o sistema presidencialista, que é diferente do Código de Processo Penal comum. Eu, pessoalmente, adoto o sistema do Cross Direct Examination, assim como é o Código de Processo Penal comum, porque me parece que ele é muito mais condizente com o sistema acusatório e preserva a imparcialidade do juiz, legitima um decreto condenatório no final, porque ele não participou da prova. Aliás, e só para finalizar, porque esse é bem importante, tem uma outra questão a respeito do pedido condenatório formulado pelo Ministério Público. Verdade. Porque tem o princípio da obrigatoriedade que a gente falou lá no começo, na fase do inquérito, e o Código de Processo Penal Militar, ele permite a condenação mesmo quando o Ministério Público peça a absolvição.
Aliás, e aí eu não concordo, eu acho também que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição de Sim, 88, justamente por ferir a função acusatória do Ministério Público. Senão o sim, juiz ele vai virar tanto juiz como acusador. Estado claro. juiz e Estado acusação, né? Concordo, concordo. Eu acho que aí e eu acho que ele não seguir essa linha é até complicado, porque praticamente é assim, aí cabe uma outra pergunta, e aí, ele vai condenar? Gera uma sucumbência? Não gera, né? Porque o pedido inicial foi condenatório, mas e aí o MP como fiscal da lei, e aí o que ele vai fazer? Ele vai, como ele opinou pela absolvição, ele vai o quê? Ele vai entrar com HC em prol do acusado? Ele vai apelar, mas não tem Ele vai sucumbência. recorrer da condenação? Vai criar uma situação esquisitíssima, uma situação que é complicada, né? Então, eu concordo plenamente. Eu acho que aí, nesse caso, a iniciativa, vamos dizer, ele como gestor ali da titular da ação penal, ele tem como verificar ao final se subsiste ali o substrato fático para condenar ou não, né? E aí ele dá a opinião dele. Mas tem uma questão que eu vou devolver para você aqui rapidamente, que eu me lembrei aqui. E a questão das agravantes objetivas, que o código também fala, do 437, que É, o juiz do conselho pode reconhecer. Quando fala do conselho, teoricamente o sim. juiz, monocraticamente também, É, pode reconhecer agravante objetiva, mesmo que não articulado na denúncia. está previsto no CPPM. Eu não faço isso, mas está previsto no CPPM a possibilidade de se reconhecer agravante objetiva, mesmo que não conste da denúncia, ou não conste, inclusive, nas alegações finais do Ministério Público. Sim. Né? Por Está exemplo, previsto. está de serviço, tem agravante objetivo, está de serviço. Tem lá nos autos. O Você meu, não. eu não, o Entendi. Ministério Público tem que pedir. Entendi. Porque, na verdade, a função acusatória ela é desenvolvida pelo Ministério Público. Então, se ele não fez isso na denúncia, mas percebe, por exemplo, durante o processo, de que a pessoa estava de serviço, então, ou adita a denúncia, ou pelo menos faça isso em alegações escritas para que a defesa possa responder. Porque imporia também uma condenação a um quanto maior, né? Sem a Exato. iniciativa do MP, né? Então, Eu sou muito adepto, você conhece, eu sou muito adepto do princípio da não surpresa. Então, sim. me parece que nesse caso seria surpreender a defesa no final do processo. Olha, E, o nosso amigo Cláudio Amin tá trazendo à Lune aqui realmente um precedente do STJ admitiu o reconhecimento da reincidência pelo juiz da execução. O Cláudio, não só o STJ fez isso em relação à reincidência, como também readequações de pena em relação a outros aspectos, inclusive em relação a essas questões aí que estão que não foram considerados pelo juiz ou acó. ó, o Cláudio para de incomodar hoje porque ele vai incomodar amanhã. A minha live amanhã é com ele. Isso. Então, amanhã às 19h30, minha live é com o Cláudio Amin. Ele que traga amanhã essas coisas todas para a gente brigar aqui ao Eu vivo. estou na dúvida, Sidney, se ele já se convenceu do motivo pelo qual eu aplico eventualmente o 80 lá o 71 do CP, né? Uhum. Se ele já se convenceu, mas amanhã ele vai explicar para você se ele já se convenceu dos meus argumentos lá. Vamos ver como é que vai ser essa manhã. Bom, Fernando, só para finalizar, então, porque o nosso tempo está acabando aqui, já vai cortar. Muito obrigado pela sua participação hoje, excelentes considerações, é sempre muito bom conversar contigo. E parabéns pelo trabalho que você desenvolve, né? Você é sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Sidney. Muito obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz de poder debater esses assuntos com uma pessoa como você, um magistrado competentíssimo, uma pessoa afável, um cara maravilhoso, sempre disponível a conversar sobre essas questões jurídicas mais complexas e, especialmente, ajudar esse pessoal todo aí que está realmente querendo prosperar aí, seja no concurso, seja na pós-graduação mesmo. Tá bom? Obrigado aí pela oportunidade, meu amigo. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado pela participação. Espero ver vocês amanhã, 19h30. A live de amanhã é com o Cláudio Amin, aí eu já adiantei. Nós vamos falar sobre o procedimento ordinário do Código de Processo Penal Militar e vamos discutir várias questões polêmicas aí, porque eu conheço bem o Cláudio, ele vai me encher de questão polêmica amanhã.
Um abraço a todos, gente. Até amanhã. Valeu. Abraço. Abraço a todos.